Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sétimo ano. Antes da prof começar a aula da semana, eu gostaria de fazer um comentário com vocês, tá? Se caso alguém ainda deixou passar alguma atividade, volta lá nas mensagens do WhatsApp, volta aqui na página da escola no canal, procura lá as atividades de ciências e verifica se tem alguma pendência. Essa semana a prof estará postando as atividades, as notas dessas atividades na nossa plataforma. Então, nós temos que ficar atentos e verificar se a gente não deixou nenhuma atividade pendente, tá? A prof ainda deixou o formulário aberto para vocês fazerem essas anotações, tudo bem? Queridos, a aula de hoje é sobre os anelídeos. Então, nós continuamos o nosso estudo sobre o reino animalia, sobre os invertebrados, e a nossa leitura é das páginas 111 a 113. Então, é uma página bem curtinha, um textinho bem fácil de entender, e a prof vai explicar a atividade dessa semana no finalzinho do vídeo, tá bom? Não esqueçam de colocar o seu like, né, de colocar o seu joinha, que vocês curtiram a atividade aqui no canal, ou através do WhatsApp, sinalizar que você recebeu essa atividade, tá? Assim nós conseguiremos registrar a sua presença simultaneamente. Pode também enviar uma mensagem para a prof, já resolvi a atividade, já concluí a atividade. Então, assim, a prof vai conseguir verificar depois essa atividade no formulário, tá bom? Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse grupo de vermes mais evoluídos. Isso aí. Então, para quem não conhecia, a minhoca é o representante mais comum dos anelídeos. E eles são o grupo de vermes mais top que nós temos. Então, nós iniciamos a nossa atividade com o reino dos invertebrados, falando dos plateumintos, que são vermes achatados, que só tinham boca. Estudamos um pouquinho mais, vimos que existem os vermes chamados de nemateumintos, que são vermes que têm o corpo cilíndrico e afilado nas extremidades, com cabeça e ânus. Uau! Então já é o top, né? Ter o ânus para fazer a sua defecação. E agora nós vamos estudar os anelídeos, que são vermes classificados de acordo com a quantidade de cerdas que possuem no corpo e seus anéis. Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre eles, tá bom? Aqui nós temos, então, a característica desse filo, né? Do filo anelida. Então, tubo digestório completo, a prof já falou para vocês. Respiração cutânea, eles respiram pela pele, por isso que a pele tem que ficar úmida, por isso que eles têm que ficar num ambiente úmido para conseguir obter o oxigênio para a respiração. Tem um sistema circulatório fechado, o que isso quer dizer? Que tem um canal, né? Vai ter vasos que compreendem a circulação do sangue. Tem o corpo dividido em anéis, então vocês conseguem observar isso bem nitidamente na minhoca, e são seres hermafroditas, eles apresentam os dois sexos. Isso facilita muito na hora de colocar em prática a reprodução desses seres, tá? Vivem em solos úmidos, também podem ser encontrados em água doce e também no ambiente marinho. Então, desde que consiga fazer essas trocas gasosas através da pele ou respirar por brânquias, se for o caso de viver no oceano, certo? Próximo, então, nós vamos ter as diferenciações das classes. Então, aqui nós vamos ter a classe Oligoqueta, tá? É o grupo das minhocas. Então, quer dizer seres com poucas cerdas, ou cerdas quase que invisíveis. Tem que ter microporozinhos lá para a identificação dessas cerdas. Como não dá para ver a olho nu, a gente classifica como seres que não possuem cerdas, ou poucas cerdas, certo? São seres obrigatoriamente terrestres, né? E deixa para ver se tem mais uma característica aqui no outro slide que eu vou comentar com vocês. Então, eu tenho um sistema digestório completo, né? Olha nessa imagem da minhoca aqui por dentro, que vocês conseguem ver a estrutura da boca, vocês observem, desculpem, a faringe, diferencia o esôfago e o papo, que é onde esse alimento dela ali, através desses detritos orgânicos que ela pega do solo, vai ficar armazenado. A moela, que vai processar aquele alimento, vai iniciar o processo de digestão e obrigatoriamente o seu intestino. Então, a grande parte ali do seu intestino, certo?
Uma característica bem importante dos anelídeos é a presença de um clitelo. Então, o que é esse clitelo, né? É um segmento espessado e inchado por glândulas que secretam um muco. Então, é como se fosse uma espécie de bolsa, um casulo, onde vai estar localizado nas proximidades da boca. Então, olha que eu consigo enxergar nessa imagem aqui os anéis. Então, ele está no 12º, décimo até o 16º anel. Então, eu vou conseguir observar um orifício mais elevado, avantajado. Então, essa estrutura é chamada de clitelo, para fazer a absorção, então, dessa secreção. E na outra extremidade do corpo eu vou ter o ânus, então, bem distante do clitelo, tá? Aqui, a prof apresenta para vocês o grupo dos poliquetos. Então, oligoquetos, poucas cerdas, poliquetos, muitas cerdas, que é o caso das nereidas. Nessa imagem aqui a gente consegue observar as nereidas, que são as minhocas do mar, são conhecidas com essa nomenclatura. Então, elas podem ser encontradas em água doce, mas a grande maioria é encontrada no ambiente marinho também, tá? E uma característica bem evidenciada desse grupo é apresentar muitas cerdas. E essas cerdas são bem visíveis, ok? Eu ainda posso ter um par de apêndices laterais, que é o que nós vamos chamar de nadadeiras, que nós também cientificamente chamamos de parapódios. Então, isso vai acabar auxiliando lá na sua locomoção no ambiente marinho. E aqui a prof tem mais detalhadamente a organização de uma nereida. Então, essa minhoca do mar aqui, ó, como vocês podem observar, também chamada de nereida, vai ter muitas cerdas distribuídas ao longo do seu corpo. E nessa imagem nós temos uma ampliação da sua boca, dos seus tentáculos, porque ela vai assimilar detritos lá, restos orgânicos lá do oceano, e aqui os seus parapódios para auxiliar na locomoção e automaticamente auxiliar também na respiração, por estar no ambiente marinho. O grupo dos hirundíneos são grupos que essas cerdas são zeradas. Então, nas minhocas eu tenho bem poucas cerdas, elas não são tão visíveis, mas se a gente aproximar, observar numa lupa, a gente consegue enxergar pequenas cerdinhas bem dispostas ao longo do corpo dela. Já os hirundíneos, eles não vão ter cerdas, então são seres que respiram também através da pele. Também são hermafroditas e obrigatoriamente um ectoparasita, que é o caso da sanguessuga. Então, ecto quer dizer que está fora do corpo, então ela não vai ficar dentro do corpo, mas ela é hematófaga, ela vai sugar o sangue do seu hospedeiro. Então, ela consegue se instalar e começar a sugar o sangue. Então, obrigatoriamente, ela não vai acabar. Vamos dar um exemplo assim: quando a gente machuca o dedo e começa a sair sangue, a gente não perde sangue até morrer, né? Eu vou ter uma célula chamada plaqueta que vai coagular aquele sangue ali. E quando coagula, passam uns minutinhos, para de sangrar. Já pensaram se o sangue coagulasse dentro da sanguessuga? Ela ia explodir, né? Ela ia pegar tanto sangue que ia chegar um momento que ela ia ficar muito grande. Então, obrigatoriamente, dentro do sistema dela, tem uma substância anticoagulante, que quando ela suga o sangue do hospedeiro, o sangue não coagula dentro do corpo dela, tá bom? Importância ecológica, então. Vamos pensar um pouquinho sobre os anelídeos de uma forma ecológica. As minhocas, meus queridos, não sei se vocês já ouviram, mas quem costuma pescar, ou quem conversa com o pai em casa, ou com o avô, já deve ter ouvido a seguinte frase: ah, esse terreno é fértil, porque ele tem muitas minhocas. Será que essa afirmação ela é verdadeira? É verdadeira, tá? Por que ela é verdadeira? Porque como a minhoca vai ter numa extremidade do corpo a boca e na outra o ânus, ela vai cavar túneis embaixo do solo. E muitas vezes vai correr o risco dela se alimentar das próprias fezes. Isso aí. Então ela se alimenta e defeca. E vai cavando os túneis e vai se alimentando e defecando. Isso vai gerar o humus, que é como se fosse um adubo.
ele vai deixar o solo cada vez mais fértil, então ele vai ficar rico em matéria orgânica. E aqui, nessa imagem, está mostrando que algumas áreas da medicina utilizam substâncias anestésicas e anticoagulantes que existem nas sanguessugas. Então, é como se fosse uma terapia. Eu vou utilizar essa ventosa da sanguessuga para fazer a retirada ou o amortecimento ali dessa substância. Tem muitos cientistas que não aprovam esse método, tá? Mas ainda existe algumas pessoas que realizam esse procedimento. Gente, lá no caderno de vocês, pode ser no caderno de linguagens, tá? Não precisa ser no caderno de desenho, pode ser no de linguagem mesmo. Você vai organizar o seu tema em forma de tabelas para prof. Então, você vai explicar para mim quais as características dos anelídeos, de uma forma geral, quais as características dos oligoquetos e o seu exemplar, quais as características dos poliquetos e do seu exemplar, dos viridíneos e do seu exemplar. Então, você vai construir, organizar essas tabelas no seu caderno, tirar uma fotinho lá para a prof, pode ser com o caderno aberto, que fique bem visível, acessar o link aqui do formulário e enviar através de um upload essa foto para a prof. Então, eu vou registrar lá nos meus conceitos que você concluiu a atividade, que você assistiu o vídeo, que você fez as leituras e obrigatoriamente que você construiu a atividade elaborada pela prof, tá bom? Gente, desejo a todos uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula.